Por que a leitura musical ela fica sendo chata às vezes, o processo fica sendo tedioso? Quando você entende a essência do processo de leitura musical, a falta de paciência e a preguiça e o tédio e essa indisposição para treinar a leitura some. Qual que é a essência da leitura musical? A essência, galera, é a prontidão da sonoridade. Quando você vê uma escrita, você tem que ter prontidão do que aquilo quer dizer, de como que soa aquilo. Se você comparar com a leitura de palavras, é assim, não é? Quando você lê um texto, você não tem prontidão de um conjunto de letras ali que forma uma sentença, forma uma frase, forma um parágrafo. Você vê tudo aquilo e você, quando começa a se dedicar para a leitura, você não tem prontidão da sonoridade? Você olha a escrita, a simbologia e vem o som que é aquilo e posteriormente vem o significado, porque você aprendeu o significado. Mas mesmo que não venha o significado, você ainda tem a prontidão da sonoridade, não é? Tem que ser a mesma coisa na partitura. Quando você não tem essa prontidão de sonoridade, essa essência não está presente e é por isso que você sente essa relação de cansaço, de preguiça, de desmotivação. E por que as pessoas não sabem disso? Por que as pessoas não cuidam de desenvolver essa essência? Por quê? Porque num processo de treinamento de leitura, geralmente você vai praticar catando milho. Ou seja, você procura pensar numa coisa por vez. Então você começa a pensar, eu vou tentar aos poucos, até que eu consiga reconhecer as notas, eu vou tentando as notas, depois eu vou tentando aqui o ritmo, depois eu vou tentando prestar atenção onde isso coloca no meu instrumento. Então parece que está catando milho, sabe? Uma coisinha por vez. E procura com isso ver se você reconhece a melodia, se aquilo que está tocando traz um sentido de fato, se você consegue identificar. E nesse processo de ficar catando milho, isso não acontece. Você não consegue ter essa clareza da sonoridade, do que aquilo ali quer dizer. Então fica sem sentido, fica de fato sem sentido. E você treina um dia dessa forma, treina 2 dias dessa forma, treina 3, treina 4 e vai ficando cansado. Vai ficando cansada e desestimulada de continuar a fazer esse treinamento, porque o resultado não vem, você não consegue perceber logo, a coisa não flui, sabe? Parece que não flui mesmo. Quando você fica tentando fazer essa leitura, pegando as coisas, catando milho aos poucos. Eu foco nisso aqui, depois eu foco nisso aqui, eu penso primeiro no nome da nota, depois eu penso no ritmo e não vai rolando, porque não deve ser assim. Você não deve ler partituras fazendo uma coisinha por vez. Não funciona assim. Nós devemos ter o todo da informação musical. Do mesmo jeito que você, quando vai ler palavras, não fica lendo letra por letra. Você não fica, quando você vai ler um texto, lendo cada letrinha, depois você pensa na combinação de um conjunto de letras para descobrir que palavra que é, e depois você pensa na frase. Não funciona assim. É um todo, não é? Só que para esse todo ser construído, para você ter essa referência, você precisa passar por um treinamento que te traga automatismos, que te traga essa clareza de como ter uma base ali para que a leitura seja de fato fluida. Algumas camadas de informação têm que estar já completamente automatizadas para você não ficar pensando nela, para você poder focar numa situação ali e as outras estarem completamente automatizadas, como você faz com a leitura de palavras. Você vai focando na fluência e está automatizado a junção das palavras. Isso você vai lendo esses blocos, né? Você lê os blocos de palavras, isso está automatizado. Então, quando a gente está treinando a leitura, se você desenvolve um processo de ficar primeiro prestando atenção no nome das notas, eu vou ler as notas. Depois eu vou me preocupar com o tempo dessas notas. Depois eu vou pensar onde eu toco essas notas, que dedo que eu uso para tocar, qual é a digitação, qual é a técnica, qual é o dedilhado que eu uso. Essas etapas gradativas fazem com que você perca o todo e, mais do que isso, denotam que você não passou por um processo de educação musical que preparou o automatismo das informações musicais em camadas, não sedimentou as camadas dessas informações musicais que estão todas ali reunidas na partitura. A partitura é uma reunião de informações musicais em camadas, só que você não passou por esse processo de compreensão disso. Então, não tem nenhum automatismo, não tem nenhum alicerce formado em você, e aí você vai fazendo por etapas.
E é por isso que se torna tão desgastante o seu treinamento da leitura.